Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael e vamos para mais um aulão do Enem de 2020 na parte da matemática. É um imenso prazer tê-los aqui conosco. Então, professor, toca o play. E vamos começar com a nossa aula, que são as progressões aritméticas. Professor, progressão aritmética cai no Enem? Não, ela despenca. Tanto é que nós temos na nossa competência número 1, que nós vimos lá na nossa primeira aula, sobre as progressões aritméticas e as progressões geométricas, que eu vou trabalhar com vocês posteriormente. Professor, o que você vai cobrar da gente sobre progressões aritméticas, ou o que o Enem cobra de mim sobre progressão aritmética? Ele vai cobrar de vocês o quê? Os termos que eu tenho na progressão aritmética e as equações associadas nas progressões aritméticas. Então, professor, vamos começar os nossos trabalhos? Mas, professor, o que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência numérica em que esses termos possuem uma relação entre si. O que é uma sequência numérica, professor? É uma sequência de números. E essa sequência ela precisa ter uma ordem pré-estabelecida. Por exemplo, a sequência dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Temos a sequência dos números pares. 2, 4, 6, 8. E a sequência dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11. E por aí vai. E esses termos eles possuem uma relação entre si. Mas, professor, o que é essa relação? Essa relação a gente chama carinhosamente de razão, dado pela letra R minúsculo. O que é a razão? Ela é a diferença entre qualquer termo da sequência numérica e o termo imediatamente anterior. Como assim, professor? Nós vamos pegar um termo e pegar o outro termo anterior a ele e fazer a diferença, ou seja, um menos o outro, para encontrar a razão dessa PA. Para explanar melhor o conceito de progressão aritmética, nós temos a seguinte progressão. A, que é igual a A1. O que é esse A1, professor? É o primeiro termo da PA. A2, segundo termo da PA. Vírgula, aí reticências, vírgula, AN menos 1, que é o termo geral menos 1, e o AN, que a gente chama de termo geral da PA. A razão é dada por, o que a gente vai fazer? É só pegar o AN menos AN menos 1. Ou seja, o termo da PA menos o termo imediatamente anterior para encontrar a razão. Então, a razão como que eu encontro? É o termo menos o termo imediatamente anterior. AN menos AN menos 1. Para exemplificar, eu explanei essa seguinte progressão aritmética. A igual a 1, 3, 5, 7, 9. Eu quero saber a razão. Como que eu vou saber a razão dessa progressão aritmética aí, dada por essa sequência de 1, 3, 5, 7, 9? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um termo qualquer menos o termo imediatamente anterior. Professor, pode ser qualquer termo? Pode, desde que não seja o próprio A1. Então, a gente vai pegar qualquer termo aqui menos o imediatamente anterior. Então, R igual a AN menos AN menos 1. Então, vamos pegar primeiro aí um termo qualquer aí, eu escolhi o A4. Então, a razão vai ser o quê? Vai ser R igual a A4 menos A3. A4 vale quanto? O A4 é o quarto termo da PA. Olhando ali, o quarto termo é o número 7. O A3 é o imediatamente anterior ao A4. O A3 vale 5. Então, é só fazer a subtração 7 menos 5, que encontra a razão, que é igual a 2. Mas, professor, e quando o exercício não me dá a sequência dos números? Tem como eu descobrir qualquer outro número da minha progressão aritmética? Tem. Dado qualquer tipo de PA, eu preciso conhecer apenas dois valores. O primeiro termo, que é o A1, e a sua razão, R. Com isso, eu posso identificar qualquer outro termo, que a gente chama de AN, dessa progressão aritmética, através dessa fórmula aqui, que é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R.
Essa equação a gente chama de equação do termo geral da progressão aritmética. Além do termo geral de uma PA, nós podemos encontrar também o valor da soma de todos os termos dessa progressão aritmética, desde que sejam conhecidos dois valores. O primeiro termo, que a gente chama de A1, e o último termo, que a gente chama de AN, através dessa segunda equação, que é a equação do SN, que é a soma dos N termos dessa PA, é igual a A1 mais AN vezes N, esse N é o número de termos que eu tenho na PA, dividido por 2. Agora vamos à resolução da questão 141 do Enem de 2018, prova azul. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é: letra A, R$ 512.000, letra B, R$ 520.000, letra C, R$ 528.000, letra D, R$ 552.000, letra E, R$ 584.000. Para resolver essa questão, que é uma questão de progressão aritmética, nós temos que separar alguns dados que vocês estão vendo que estão destacados nesse exercício. O primeiro dado é o primeiro poste será colocado a 80 metros. O segundo dado, mantendo-se sempre a uma distância de 20 metros entre os postes. E o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Primeiro poste, então vocês já entendem que como é o primeiro termo de uma PA, ou seja, o meu primeiro termo dessa PA será o 80 metros, é o 80. Mantendo-se sempre a uma distância de 20 metros entre os postes, isso a gente vai ver que é o quê? Que está aumentando de 20 em 20, esse 20 é a minha razão, que é a letra R minúscula. E o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros. Então esse último poste a gente chama de AN. Então nós temos esses três dados que a gente vai separar posteriormente. Separados os dados, nós temos o primeiro poste, 80 metros, que vai ser o nosso A1. O último poste, 1.380 metros, vai ser o meu AN. E as distâncias entre os postes, que é igual a 20 metros, que vai ser o R. Então eu tenho essa sequência, que é o meu A igual a 80, 100, 120, reticências, 1.380. Então vamos à resolução desse exercício. Utilizando o termo geral da PA, essa equação, nós temos AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Vamos separar os dados lá do outro slide, aqui nesse slide. AN igual a 1.380, A1 igual a 80 e o R igual a 20. Nós vamos encontrar quem que é o nosso N, que é o número de postes. 1.380, o 80 está a mais, passo para o outro lado, menos. 1.380 menos 80, 1.300. Aplicamos a propriedade distributiva no 20 e o N menos 1. 20 vezes N, 20N, menos 20 vezes 1, que é o próprio 20. O 20 está menos, passo para o outro lado, mais. 1.300 mais 20, 1.320 igual a 20N. 20 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, 1.320 dividido por 20, N igual a 66. Logo, nós temos o número de postes que é igual a 66. Então, vamos ao valor gasto pela prefeitura. O valor gasto vai ser o quê? Vai ser o número de postes, que é igual a 66, vezes o maior valor gasto pela prefeitura, que é de R$ 8.000.
Fazendo a multiplicação, 66 vezes 8.000, nós temos o valor de R$ 528.000. Resposta correta, alternativa C. Vamos à resolução da questão do Enem de 2011, prova azul. Atualmente existem muitos aplicativos de fazendas virtuais que, apesar de críticas, possuem uma enorme quantidade de usuários. Embora apresente algumas diferenças de funcionamento, as fazendas virtuais possuem a mesma concepção. Cada vez que o usuário cuida de sua fazenda ou da de seus amigos, ganha pontos. E quanto mais pontos acumula, maior é seu nível de experiência. Em um aplicativo de fazenda virtual, o usuário precisa de 1.000 pontos para atingir o nível 1. Acumulando mais 1.200 pontos, atinge o nível 2. Acumulando mais 1.400 pontos, atinge o nível 3 e assim por diante, sempre com esse padrão. Um usuário que está no nível 15 de experiência acumulou: letra A, 3.800 pontos, letra B, 15.200 pontos, letra C, 32.200 pontos, letra D, 35.000 pontos, letra E, 36.000 pontos. Para resolver esse tipo de questão, que é uma questão também de progressão aritmética, vamos separar alguns dados que eu destaquei para vocês aí. Que é, o usuário precisa de 1.000 pontos para atingir o nível 1. Vocês estão vendo já nível 1, então esse 1.000 pontos é o nosso A1. E o que mais? Eu tenho o nível 15. Esse nível 15 vai ser o quê? Esse nível 15 vai ser o meu N. Então, nós temos dois dados que a gente vai utilizar aí. Também 1.200, 1.400 e assim por diante. A gente vai ver que são os termos da minha PA. Nós temos a sequência, que o A é igual a 1.000, 1.200, 1.400 e assim por diante. Então, aqui a gente já consegue encontrar a nossa razão da PA. Como que a gente vai encontrar a razão da PA? Nós vamos pegar dois termos quaisquer e fazer a subtração dos dois. Pega o termo e o termo imediatamente anterior a ele. Então, R igual a N menos a N menos 1. Então, meu R vai ser o quê? Eu peguei o segundo termo. Então, vai ser o segundo termo menos o primeiro termo. Professor, se eu quiser pegar o terceiro termo, então eu vou pegar o terceiro termo menos o segundo termo, que vocês vão ver que vai ser a mesma razão. Façam depois a prova real para ver que o terceiro termo menos o segundo termo vai dar exatamente a razão que a gente encontrou aqui. Segundo termo menos o primeiro termo. Segundo termo, 1.200 menos o primeiro termo, que é 1.000. 1.200 menos 1.000, nós temos que a razão vale 200. Então, nós temos os dados. Nível 1, 1.000 pontos, ele vai ser o nosso A1. Nós temos que a PA ela tem 15 termos. Da onde saiu esse 15? Lá do nível 15. Então, essa PA ela tem 15 termos. Então, nosso 15º termo vai ser o AN. Vai ser o termo que a gente vai querer achar. Então, AN igual a A15. E a razão a gente chamou de 200, que vai ser o nosso R. Separando esses dados e colocando na equação do termo geral da minha PA, nós temos AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Quem que é o meu AN? AN é o A15. Então, A15 é igual a 1.000, que é o meu A1, mais quem que é meu N? Meu N vai ser 15. N igual a 15 menos 1 vezes o R, que vale 200. Certo? Então, nós temos que A15 é igual a 1.000 mais, vamos fazer entre parênteses, 15 menos 1, 14, vezes 200. 1.000 mais 14 vezes 200, que dá 2.800, A15 igual a 3.800. Encontrando o valor do 15º termo, então agora a gente vai somar todos esses termos dessa PA. A soma do primeiro até o último termo, dado por essa equação, que é a equação da soma dos termos de uma PA. Sn igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, a soma desses 15 termos dessa PA vai ser o quê? A1 mais A15, que multiplica 15, dividido por 2. S15 vai ser o quê? A1, que a gente tem lá
no slide anterior, que vale 1.000, mais a 15 que nós encontramos agora, que é 3.800, vezes 15 dividido por 2. Então, fazendo essa conta aí, nós temos o valor de 36.000 pontos. Então, mas professor, eu posso, por exemplo, esmiuçar todos os 15 termos e somar esses 15 termos lá na hora da prova do Enem? Pode, só que vocês vão gastar muito tempo fazendo isso aí. Então, essa equação, ela veio o quê? Ela veio para facilitar vocês a resolverem esses tipos de questão. Então, a resposta correta dessa questão é a alternativa E. Então, isso é tudo, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado. Que essa aula seja esclarecedora e qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem, eu estou aqui no grupo do WhatsApp. Estarei também no privado esclarecendo quaisquer dúvidas que vocês tenham pertinentes a essa aula. Muito obrigado e até a próxima!